Vou chamar a psicóloga Priscila Ferrari. Certo. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar mais início a um PopaiCast Show, né, com a psicóloga Priscila Ferrari. Ela tirou um tempinho aqui para estar com a gente, explicando um pouquinho mais do que é saúde mental, né? Esse mês de setembro é muito importante para isso e por isso que eu convidei, né, para que a gente tire algumas dúvidas sobre saúde mental. Boa noite, Ana Priscila. Boa noite. Eu quero agradecer. É uma satisfação estar aqui com o papai, trazendo uma questão muito pertinente para o mês que é o Setembro Amarelo, onde trata muito de saúde mental. Inclusive, no dia 10 de setembro, é oficialmente há 5 anos, o dia que aqui no Brasil a gente realiza campanhas contra o suicídio, né? Então, papai, trabalhando aí já há 10 anos na área clínica, mais de 10 anos na área clínica, o que a gente tem observado, segundo dados, inclusive, é que o Brasil vem numa crescente taxa de mortalidade por conta de suicídios. Falar de saúde mental é primeiro a gente organizar o que é isso. Saúde mental é a condição que o ser humano, né, o indivíduo tem de lidar com as situações do dia a dia. Nem todos estão com a saúde mental bem para determinadas situações. É o que diferencia um falecimento de um parente de outro, é o que diferencia um término de um namoro, uma frustração de uma criança. Isso é o que a gente fala de saúde mental, que é a condição emocional que o ser humano tem de tratar com as situações corriqueiras, as mais simples possíveis, que aí determina os mais impulsivos, os mais agressivos, os mais amorosos, os mais ansiosos. Isso. Então, eu sempre falei muito sobre saúde mental nas minhas redes sociais, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre viro e volta, eu estou falando sobre saúde mental. Então, é esse bem-estar, na verdade, de estar fazendo as atividades de rotina, né? Trabalhar. Isso influencia na vida da gente quando a gente não está com a saúde mental muito legal, né? Então, eu vejo que existe uma crescente, realmente, como a senhora falou, do suicídio no Brasil, né? Coisas que a gente não via. Então, assim, adolescentes, poxa, o que é que leva um adolescente sem responsabilidade, né? Sem o peso da responsabilidade cometer um suicídio, né? Então, é essa questão que a gente vai atacar aqui hoje, né? Então, a doutora está aqui, ela veio e vai falar com vocês sobre saúde mental e como é estar bem mentalmente para conseguir, né, doutora, fazer as questões do dia a dia, como estudar, trabalhar. Se não tiver com a saúde mental boa, não rola, né? Isso mesmo. A gente costuma falar dentro do consultório e fora do consultório que estar com a saúde mental depende, muitas vezes, dos fatores externos, ambientais. Porque uma criancinha pequena, ela vê a família como o espelho, né? Ela vê como o seu pai trata a sua mãe, como sua mãe trata o seu pai, como os irmãos se tratam, e aí começam a motivar os comportamentos ansiosos, comportamentos inadequados, comportamentos impulsivos, comportamentos obsessivos. Estar com saúde mental é algo muito mais amplo, que a gente leva para a escola, que a gente leva para a academia, que a gente leva para as telas, onde a gente vai conversar com o outro na internet, que aí vem a questão da mídia, né? Que é uma bomba, muitas vezes, para muitas pessoas que não têm saúde mental e usam da mídia para ofender o outro ou se sentem ofendidas ao ponto de cometerem suicídio.
Eu costumo dizer que, às vezes, a vida do outro sempre na tela do Instagram, das redes sociais, é muito bonita. Então, às vezes as pessoas estão passando por dificuldades emocionais, né? Mas na rede social elas não transmitem isso. E depois, quando desliga a tela, vem aquele vazio, aquela falta de algo, né? De alguma coisa. Então, assim, tenham muito cuidado que vocês veem nas redes sociais, porque às vezes nada daquilo é real, né? Isso mesmo. Então, às vezes a vida dele não está tão feliz daquela forma, daquele formato que ele quer transmitir, né? Está passando às vezes por uma dificuldade e não procura ajuda, né? Uma ajuda profissional para realmente ver aquele vazio que está acontecendo espiritualmente ou mentalmente, né? Então, a doutora aqui, vai falar sobre isso e muito mais. Que pena que o tempo é bem curtinho, mas a gente vai tentar aproveitar ao máximo. Doutora, a saúde mental, ela afeta no estudo, ela afeta no trabalho? Sim, a gente sem saúde mental não é nada. Tudo que o ser humano precisa é ter uma boa saúde mental. Mas saúde mental não quer dizer que a pessoa tem que estar bem o tempo todo, sabe? Nós somos feitos de momentos felizes e de momentos tristes. A diferença é como eu vou lidar com os meus momentos felizes e como eu vou lidar com os meus momentos tristes. Eu digo muito e planto muito essa sementinha no mundo, que nós somos pessoas que devemos ser felizes, independente dos momentos tristes. Porque, veja, eu posso estar triste hoje. Eu perdi o meu cãozinho. Eu estou triste agora. Mas eu sou uma pessoa feliz. No momento, eu estou triste. O que vai diferenciar o pico desse estado de tristeza para uma doença é como isso vai se manifestar no meu dia a dia. Eu estou deixando de me alimentar, eu estou indo trabalhar, eu estou deixando meus afazeres de casa de lado. Qual a constância desse meu sofrimento? O que é que esse meu sofrimento está me levando a ter perda social, perda profissional? Eu estou deixando de ser eficiente em quê? Porque isso é um luto. Então, nós temos que saber identificar, e é o grande problema hoje da nossa população, está confundindo os estados de espírito, os estados emocionais. Hoje, eu estou triste, eu tenho um motivo. Hoje, eu estou de TPM, então é por isso que eu estou com autoestima baixo, estou mais mole ou estou mais agressiva. E eu falo isso para a mulherada que eu atendo dentro do consultório. Vamos identificar o porquê de nosso comportamento. E atingir o problema na fonte. Na né? fonte. Ela falou de tristeza e muita gente às vezes confunde tristeza com depressão, doutora. Às vezes fica nessa dúvida. Como a senhora falou aí mesmo, às vezes um luto é triste, mas isso não é um estágio depressivo. Né? Então, assim, está ela aqui falando, então isso realmente acontece, né? Então, assim, ela falou da mulherada que já tem os problemas hormonais, né? Exatamente. E influencia, né? Eu tenho um amigo que ele estava com depressão, só que ele foi tratado porque a testosterona dele estava muito baixa. São questões hormonais. E por isso que hoje a gente, no caso, eu, como psicóloga, eu tenho observado testagem de exames laboratoriais para ver como está a questão hormonal. E aí a gente faz um acompanhamento junto com o nutrólogo, junto com o médico endocrinologista, para poder nivelar esses hormônios, porque quem tem falta de vitamina D ou B, fica letárgico, tem mais cansaço. Não quero fazer isso. Não vou limpar a casa. Por quê? Porque seus hormônios estão alterados. E a depressão, ela está ligada diretamente com algumas faltas de substâncias, com a queda de hormônios.
Então, assim, é um conjunto, né? Na verdade, nós somos seres humanos. Se não tiver mentalmente bem, o corpo também não tiver legal, falta de vitamina, falta de hormônio, testosterona. Então, assim, acontece muito, principalmente, eu acredito, para o homem que tem esse nível de testosterona, ajuda em muita coisa, no libido. Então, às vezes, assim, até perde a vontade de ter relações com as parceiras. E aí acaba achando que está depressivo, porque o libido cai, então o hormônio baixa, e aí confunde. Confunde. Eu já tive casos do homem dizer, não, eu acho que eu estou com um problema muito sério. E não era problema sério, era falta de hormônio. Da mulher achar que ele estava traindo porque ele não a procurava. E como eu já tive casos contrários, eu estou com um caso, inclusive, recente agora, no consultório de um casal. Então, ela tem menos libido, ele está numa fase que tem mais libido, está semi-aposentado, então tem mais tempo ósseo. Mas ela não, porque ela continua com a lida de casa, com a lida profissional, com os filhos. Entende? São 3 trabalhos, Exatamente. Né, na verdade, né? Então, assim, é o trabalho fora, o trabalho de se dar com a casa, dos filhos e ainda o marido. Pois é, imagine isso, né? Então, e ela também está entrando na menopausa. Então, o marido procura constantemente e ela recusa. E aí tem todo um envolvimento emocional para essa mulher, né? Que precisa de creme vaginal, que precisa de um outro amparo emocional, palavra carinhosa. E muitas vezes a gente sabe que o homem perde um pouco esse romance. Sim, sim. Na verdade, assim, minha esposa tem muita sorte com isso, né? Que eu sou um cara muito romântico. Então, assim, que bom. Reze, faça uma missa aí para mim, viu? Tô brincando. Isso é bom, mas isso é bom. É um pouco disso mesmo, né? Às vezes o homem, ele é mais rígido, ele é mais bruto, né? A mulher gosta mais de carinho, então tem todo um tratamento diferente de um para o outro, né? A mulher, o hormônio da mulher é outro. Quando chega 40, 50, já começa a cair. Tem homens que têm 60, quase 70, que estão no auge hormonal também. E continuam fazendo filhos, viu? Com certeza. As mulheres param porque nossos óvulos, eles são contados, né? E aí chega um ponto que deixa de produzir os óvulos e esses óvulos, eles ficam velhos. Os homens não. Eles ainda, mesmo que o hormônio, né? O espermatozoide, ele envelheça, mas eles ainda produzem. Sim. A gente chama de que os espermatozoides têm os mais saudáveis, mas eles ainda produzem. E a mulher não. E, infelizmente, há uma população masculina que ainda assim preferem mulheres mais novas por serem mais viris, né? Estão no ápice. Existe essa troca, né? Caminham junto com as parceiras a vida toda, né? E aí, quando vê que ela está... Isso. Não vou dizer prazo de validade, porque não existe isso. Mas a mulher tem um tempo, né, hormonal que chega que, às vezes, tem que até retirar o útero, tem todo um processo. Então, realmente cai, né? E, às vezes, a mulher, como ela tem o tempo... eu já falei aqui, a lida da casa, os filhos, o marido, o trabalho fora. Então, às vezes, ela não tem nem tempo de ir para uma academia para que renove esse produto hormonal dela. Exatamente. Né? O exercício físico ajuda muito. Né? Então, assim, fica muito complicado para a mulher. A gente sabe disso. Eu sempre falo e sou admirador das mulheres justamente por essa questão de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, assim, eu sou muito admirador das mulheres. Eu só consigo mal fazer uma. Né? Mas vamos voltar aqui para a saúde mental, porque realmente foi o que a gente veio destrinchar aqui, né? Pelo Setembro Amarelo. E assim, faltando o seu gancho justamente da saúde mental e com mulheres e homens, a taxa de mortalidade de suicídio maior é de homens, porque os homens pedem menos ajuda. As mulheres, elas
têm mais depressão, mas elas pedem mais socorro, né? E hoje nós temos canais facilitadores, que é o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, que funciona 24 horas. Os homens que tiverem vergonha, eles podem mandar chats. Tem horários específicos, mas basta entrar no site ou no Instagram, que lá tem todos os dados, né, para vocês terem acesso. Hoje nós temos, inclusive, um outro canal que vai ser inaugurado agora esse mês, que eles estão se reunindo tanto para os enlutados, como os tentantes, no caso, sobreviventes do suicídio, através de voluntários. Então, são reuniões presenciais, né, justamente para facilitar essa ajuda, para a gente valorizar mais ainda a vida. As mulheres, elas, por conta dessa sobrecarga emocional, elas são mais tendenciosas a se deprimirem, sabe? Com a lida dos filhos, muitas vezes os maridos saem, não tem com quem deixar, as mulheres deixam de trabalhar. Ainda hoje acontece isso. Ou se sobrecarregam ao extremo de fazer o trabalho de casa à noite, chegam cansadas, o marido vai descansar porque também está cansado da lida. E aí elas se deprimem sozinhas, mas elas se deprimem depois e conversam com amigas. Homem gosta de ser forte com o outro homem. Os homens são brutos, né? Eu tiro por mim. Assim, não vamos ser machistas. Mas é porque é uma realidade. Mas, na verdade, eu acredito muito que seja da natureza, né? Da criação do homem. Os pais criaram os filhos assim, dessa forma. Então, já vem de gerações e gerações essa forma. A mulher não. Você pode procurar nos postos de saúde, nos médicos, você vai ver muito mais mulheres do que homens. Isso. Né? Então, assim, é uma realidade, é um fato. O homem, ele é mais reservado, ele só procura realmente... só se eu tiver alguma coisa... O meu maior número de pacientes é do sexo feminino, entende? E a gente vê isso, inclusive, na porta do consultório, na recepção, quando o pai deixa o menino bem à vontade, e a menina ele quer regrar. Então, você fica aqui. Então, isso já é uma cultura. Né? É cultural. É cultural. Veja, voltando para a questão do suicídio, papai, nós estamos na terceira taxa de morte por suicídio no Brasil. É o que mais mata. A cada 45 minutos há um caso de suicídio. Dado muito importante, isso é muito importante. A cada 45 minutos, um suicídio. E mais de 20 tentantes. Então, assim, é muito alto. É um índice muito alto. Se a gente parar para analisar, aqui dentro dessa sala nós temos 4 pessoas. Sim. Quem nunca aqui no momento de desespero não pensou em acabar com tudo? Eu acredito que 100%. Pois é. Aí está a diferença. Aí é a saúde mental. Uma coisa é a gente, na hora da expressão, vou acabar com tudo, vou fazer acontecer, vou botar minha mala nas costas. Vou sair pelo mundo e... Isso acontece. Em cada 10 pessoas, 5, entre 5 e 7, já pensou em acabar com tudo. Mas a cada pessoa há uma forma de se trabalhar essa saúde mental, porque há famílias diferentes. Infelizmente, a mídia veio para deixar isso muito aberto, muito natural. Como forma de chamar a atenção, a gente vê muitos jovens se automutilando. Sim. E muitos deles gostam de criar comunidades, grupos de depressão. Eu digo muito, gente, a gente tem que postar momentos felizes. Coisas boas, né? Momentos tristes a gente mostra como forma de resiliência, como forma de aprendizado. Então, assim, o que ela falou aqui, né? Agora vamos entrar um pouquinho sobre os jovens, né? Que é
o futuro, na verdade, desse país, que cada vez mais a gente vê nesses jogos, na internet. Ela tocou no assunto das comunidades, desafios, Isso. né, de se automutilar, de se autodestruir. É uma coisa assim, sem noção alguma em pensar em se automutilar, autodestruição. Então, assim, são jovens, é por isso que eu toquei no assunto. São jovens, e às vezes só têm a preocupação de estudar, né, e brincar, e aí procura uma forma de auto se destruir. Para estar e fazer parte daquele grupo. Entende? É um absurdo É isso. um absurdo. E eu digo que a gente não tem que proibir o uso das telas. Não. Pelo contrário, até porque nós estamos na era da tecnologia. Hoje em dia, minha menina, por exemplo, a de 8 anos, eu tenho uma de 22 e uma de 8. A de 8, ela tem alguns compromissos que tem que ser via com o livro, com o QR Code, com o celular para ela fazer tarefinha. Porque é a era digital. Mas nós temos que controlar. Sim. Vem cá, vamos sentar. Que jogo é esse? A gente tem que limitar. Entende? A minha menina de 22 anos é universitária, mas tem coisas que ela acredita. Não, mas veja, não, Bia, não é assim. Qual é a fonte? Né? Não, mas coisas, inclusive, assim, de política. Não, Bia, vamos sentar. Não é assim, filha. Aí, eu pensei que fosse. A gente, no primeiro PapaiCast, foi sobre cidade inteligente. Então, a gente teve aqui o doutor Gilton Mal, né, um cara muito inteligente sobre tecnologia, e a gente abordou um pouco sobre isso. Né? A tecnologia é um fato hoje. Então, assim, quem não souber mexer vai ficar para trás. Então, a gente não pode proibir que as crianças aprendam, mas tudo tem um limite. Quando eu ia para a rua, a gente tinha horário de voltar para casa. E porque na rua virtual não pode ter horário, não pode ter tempo. Como assim, pô? Então, assim, os pais, para não serem incomodados às vezes, largam o celular na mão do filho e aí, não, ele não mexe com ninguém, deixa ele lá à vontade, sem nem saber o que é que eles estão fazendo lá. Né? Às Isso vezes, mesmo. sendo abduzidos para um mundo de destruição. E eles, como eu falei, nós pais somos espelho dos filhos, não é isso? E aí vem a tela para eles se espelharem. E aí é onde entram os comportamentos. Mas eu não sei com que ele aprendeu. Eu sei. Vamos ver o desenho? Qual é o desenho que ele está assistindo? Procure ver para mim. Olha, ele me disse na sessão que o nome do desenho é tal. Eu entrei. Ele está copiando a resposta daquele bonequinho. Sim. Está gritando igual o bonequinho. Mas e agora? E agora que ele não pode mais assistir. E agora que a gente tem que colocar eles num ambiente Agradável, de outra de forma. tela agradável. Né? Veja, hoje a gente tem vários sites educativos. Por que não baixar esses sites educativos? Sim. Por que deixar eles clicando? E a criança aprende, sabe o quê? Que tudo ele pode apagar, ligar, automático. E quando acaba a internet, é um desespero de jogar no chão porque acha que é um site, é um clique, é um toque. Muito fácil, né? Muito fácil. Eu quero dinheiro agora. Não, não é assim. Mas é porque é fácil. Eu me lembro que há algumas décadas, né, que ela já tem 22 anos, minha menina tirou o CPF. E não existia essa tecnologia toda. E aí ela chegou para mim e disse, eu posso comprar o que eu quiser. Que ela viu o CPF e Cartão, achou... né? Eu disse, não, filha. Veja, a gente tem que ensinar tudo. E tem pais que acham assim, mas quando é que vai acabar? Não acaba. Eles viram adultos e a gente continua. E depois a gente continua através dos filhos deles, Sim. sendo espelho. E saúde mental engloba tudo isso. Com certeza. Porque a gente engloba a saúde mental na escola, a gente engloba a saúde mental no trabalho, em casa,
na entrada e saída do condomínio, na antessala do consultório, na academia, no espaço social gourmet, Verdade. na área da recreação com o outro. Mas tem muitos pais que estão perdendo os filhos por até acidentes, papai. Eu vi recentemente avós que levaram um neto para uma praia, para um rio, e ficaram tão presos, um deles, que era o que estava olhando, que o neto caiu no rio e morreu. Tá vendo aí? A criança pequena. Então, a gente fala que é só criança, mas não é. Nós, adultos, também estamos ficando reféns do vício da tela. E o vício da tela está gerando muito suicídio. Está tirando muita saúde mental, porque eu estou deixando de me poupar para meu emprego, para minha função, porque eu fico no celular. Eita, e agora? Eu tenho que fazer agora. E aí você fica sobrecarregado emocionalmente. Chegou aquela mensagenzinha, chega, Eita. vou responder agora. Calma, nem, mal chegou, mal deu manifestou na tela e aí já está respondendo, nem pensou o que vai responder às vezes, né? E aí já vai saltando. Então, não é só a criança, o adulto também está preso, né? Na verdade, eu acredito que a população está refém, né? Da tecnologia, né? Uma das provas, a gente passou há pouco tempo uma pandemia, né? Então, assim, as pessoas se prenderam muito virtualmente pela consequência, né, da doença, né? E aí muita gente se travou no mundo virtual e permanece até hoje. Eu tenho pacientes que usam máscaras até hoje, porque se sentem mais à vontade, porque não gostam de si. E aí, quando eu pergunto, mas por quê? Você está doente? Não, porque eu fico mais à vontade. Porque gostou de ficar escondido. Entende? São pessoas mais acometidas, mas que continuam. Mas que estão saindo. Por um lado, foi bom. A pandemia, ela foi marcada de muitas mortes, né? Sim. De criança a idoso. Mas tiveram momentos bons. Se a gente procurar ser resiliente, embora tenha tido muitas perdas, foi muito grotesco, parecia filme de terror, mas a gente pode ficar mais em casa com a família, a reconhecer os próprios filhos dentro de casa. E por isso que teve muito boom depois da pandemia, de mães que viram que os filhos estavam precisando de ajuda, casal que começaram a ficar mais unidos por conta da necessidade de ficar entre quatro paredes. Teve que forçar. Forçou esse relacionamento. Forçou esse relacionamento, né? E teve a questão da necessidade pedagógica do acompanhamento escolar, né? Minha menina, ela foi alfabetizada na pandemia. Então, ela tinha 4 anos, 3 anos. E eu era quem ficava com ela. E me desdobrava porque eu tinha casos mais sérios, né? Na clínica que eu trabalhava anteriormente. E eu tinha que ir presencial, porque era casos de suicídio. E tinha também... A gente criou um programa de videoconferência, porque aquele pai estava na UTI e não podia falar com a filhinha. Então, a gente quebrou muitas barreiras também. Veja como a tecnologia ajudou. Ajudou muito. Porque eles podiam ver e a gente fazia isso. E precisava... Eu estou toda arrepiada. E a gente precisava dar o suporte emocional no lado de cá, enquanto a equipe dava o suporte emocional lá no leito de UTI. Mas também teve muito problema por conta disso. Porque tiveram muitos pais que preferiram tirar os filhos da escola e aí eles atrasaram. Gerou muita coisa boa, não só de coisas ruins tiveram, né? Que nem a senhora falou, mas esse mundo virtual, nessa parte aí que a senhora falou, ajudou um pouco. Sim. As telemedicinas, as teleconsultas, a teleconsulta também para psicologia, que era um tabu, que não se podia, então abriu portas, né?
para que a gente pudesse estar em contato com os pacientes, porque não podia ser online. Então, foi disponibilizado em muitos planos de saúde. E hoje a gente está colhendo ainda isso. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Eu só Sim. vou agradecer, né, a vocês que estão aí acompanhando a gente. Se inscrevam no canal, deixem o likezinho, né? A APR Contabilidade que está aí com a gente, né, patrocinando. Então, só vou mudar um pouquinho sobre o assunto. A senhora acha que aumentou os casos de suicídio pós-pandemia? Com certeza. E tem algo relacionado a ela? A pandemia ou a mídia? A pandemia. Sim, sim. Tem muitas pessoas que até hoje não se conformam com as mortes dos parentes, né? A gente tem famílias destroçadas, que perdeu pai, mãe, avô, crianças que ficaram órfãos, pais que perderam os filhos. Então, com certeza. Fora que tem pessoas que entraram num processo depressivo e não conseguiram sair. Muitas pessoas desenvolveram transtornos a partir disso, né? Porque nós todos temos momentos de depressão, momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de ansiedade. Até virar transtorno, aí é que depende dos fatores. E, com certeza, a pandemia é um fator extremamente responsável, né? Veja quantos brasileiros ficaram desempregados. Sim. Então, as famílias se consideram fracassadas. Houve muita perca financeira também. Então, assim, foi um momento muito difícil, eu acredito, que a sociedade passou, que vai ficar marcado, na verdade, para muita gente. Eu vou fazer uns bate-bola rapidinho, assim, só para a gente, porque o tempo é curtinho, pessoal. Então, assim, é um assunto que eu vou depois marcar com ela novamente, porque é um assunto que é muito amplo, é um assunto que a gente fosse entrar aqui, a gente ficar 3, 4 horas aqui facinho. Isso mesmo. Né? Então, assim, eu vou marcar com ela novamente para que ela venha, né? Para que a gente dê continuidade a isso. Mas, assim, eu percebi também que aumentou os casos de autismo, né? De TDAH, né? Sim. Então, assim, tem algo relacionado pós-pandemia ou já vinha numa crescente? Na verdade, já vinha numa crescente. E aí as famílias puderam observar mais seus parentes. A gente fala muito de criança, mas aumentou muito o índice de pessoas adultas com autismo, né? Recentemente, eu fiz uma avaliação neuropsicológica de uma idosa, funcionária pública, oficial de justiça, que a própria juíza pediu a avaliação. E foi engraçado porque só no último dia de teste, ela disse, doutora, a senhora está certa, porque o meu neto foi diagnosticado com autismo. Tem 4 meses. Aí ela poderia ter me ajudado desde o início. Mas não. Eu brinco, mas os próprios testes falam por si. Então, a pandemia marcou esse lado, né? A prestar mais atenção nas pessoas, Isso. né, doutora? Então, assim, eu acho que isso ficou muito evidente, na verdade. Eu sempre falo, né? A doença, ela existe, né? Mas, às vezes, tem pessoas que eu acredito, eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade, mas sem antes procurar um profissional, já se faz o diagnóstico. Isso. Não, meu filho tem autismo. Ele é mal criado assim porque ele tem autismo. Às vezes não, viu? Às vezes é só a falta, a birra, né? Além do autismo, papai, a gente tem também o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, sabe? A gente tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança pode ter falta de atenção somente, ou hiperatividade e falta de atenção. Muito alta, né? A gente também tem o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, que é
a criança que tem um limiar muito baixo, a frustração, então tudo quebra. A pandemia é como se tivesse colocado numa caixinha e ali ficou gritante, né? Ficou sufocante, os sintomas, né? O comportamento ficou sufocante. E tiveram pais que não souberam lidar com. Eu falei no início que a pandemia ela ajudou, mas ela também atrapalhou algumas famílias. Uhum. Porque a gente teve muito índice também do alcoolismo por conta da pandemia, né? E aí muito filho viu o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai e vice-versa. E tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Jamais. Entende? E o que aconteceu com essa criança? Houve também muita morte, né? Muito crime passional por conta da pandemia. E aí? Então, assim, eu fico até arrepiado também essas coisas de família, porque eu sou um cara cristão e eu coloco a família em um local muito importante para a sociedade, né? Então, assim, quando a gente vê esses casos de pai batendo em mãe, mãe batendo em pai, para mim, é o extremo do respeito do ser humano, né? Então, mas, pessoal, eu sempre falo, procure ajuda, procure uma pessoa, um profissional da área, para que vocês possam ser diagnosticados, para serem ajudados, na verdade. Isso mesmo. Assim, não existe receita de bolo. Não. Não existe. Para a saúde mental, não existe receita de bolo. Mas a gente pode fazer o quê? Bons hábitos alimentares, uma rotina saudável de exercício, uma caminhada. Fazer o que gosta. Eu sabe? sempre posto isso também. É questão de família. Andar com quem lhe faz bem. Às vezes o churrasco, ele não é só o comer carne. O churrasco que a gente faz em família é reunir a família, os amigos, para aquele momento de faxina mental. Exatamente. Né? Às vezes eu tenho um segredozinho que eu faço. Quando vem uma pessoa muito chata, mentalmente eu faço um livramento mental, né? Eu mando ela ir procurar o que fazer mentalmente, pelo menos. Não se afasta e pronto. Ter também uma crença, seja ela qual for. Porque Sim. a gente tem que se apegar a algo além de. Eu brinco com meus pacientes, tanto crianças como adultos, como idosos, que a gente tem que deixar brilhinhos no mundo. Que a gente tem que ser luz. Olha, se a gente apagar essa luz aqui agora, toda, e só uma lanterninha acender, que legal. Se torna luz. Se torna luz. Você vê um ponto. Então, que a gente procure ser luz. Dona Priscila, a senhora fala o que eu costumo falar. Eu quero ser luz no mundo e seja você também luz. Porque às vezes você, até nas redes sociais mesmo, você está incentivando pessoas a serem melhores. Acredite, confie, não deixe que o outro lhe desvalorize. E se você notar que alguém está desvalorizando o outro, denuncie, converse, chame o outro para si, rapaz, mulher, não acredite nisso, entende? Não deixe, porque o que acontece muito do autoestima baixar é o outro que às vezes invade a sua cabecinha. Permite que o outro coloque uma sementinha ali ruim e aí você acaba... Isso tem tanto no meio de trabalho, no meio estudantil, uma amiguinha, um amiguinho, não deixe. E a gente vê que na personalidade isso acontece já de criancinha pequena. Sim. Entende? Quem tem muito irmão sabe disso. Sempre tem um que é diferente. Se a gente não pode ajudar, a gente pede ajuda para o outro ajudar. Então, o que ela falou é muito importante. Se você não consegue se ajudar, nem ajudar ninguém, peça ajuda. Que isso eu acho que é a parte mais corajosa que a pessoa tem, em pedir ajuda. Né? Porque às vezes a gente está tão no fundo do poço, num momento tão ruim, que às vezes a gente nem consegue pedir ajuda. Mas se você tem alguém ao seu lado que consegue para você, meu irmão, você já é abençoado. Isso mesmo. É o lema, inclusive, do mês, né? Que é o pedir ajuda. Interessante, viu? Que é o pedir ajuda.
não só para você, mas para o outro. Porque às vezes o outro ele não diz que está mal, mas você sabe, poxa, fulano não chegou bem. Você sente. A gente sente. Eu falo muito assim, olha, se seu marido chegou mais agitado, se você for agressiva com ele, ele vai ser agressivo e meio. Então, se recolha. Depois você chega com jeitinho. O que foi? E vice-versa. Com seu irmão, com um atendente no banco. Às vezes ela está ali, digitando para você, não olha para você. Você diz, que mulher grossa. E é grossa. Mas você não sabe, às vezes ela acabou de perder alguém. Ou acabou de saber que só tem mais uma semana naquele trabalho. Tá. No trânsito, a gente tem visto muito isso. As pessoas muito impacientes. Agressivas. Né? Não quer nem saber e já vai logo batendo, buzinando. Hoje eu passei uma situação, né? Eu estava no trânsito, ela comentou e aí eu vou comentar. A moça vinha do meu lado, do lado do meu veículo. Passou outro cara de moto e derrubou a moça. Então, assim, eu parei, a gente deu ajuda, mas a moça quebrou a perna. E ele foi embora, né? Então, assim, o trânsito hoje está muito nervoso, as pessoas com muita pressa. Então, se você está com pressa, saia um pouquinho antes para que isso não aconteça. Para que você, se você encontrar um desse cara que esteja nervoso, você manda ele embora. Vá com Deus. É melhor sair de perto. Siga, né? Porque ninguém sabe o que o outro está passando. Às vezes o cara tá indo prestar um socorro, ou a mãe passou mal, ou o filho está doente. Então, assim, você não está na vida do outro para poder julgá-lo naquele momento. Porque ele está tão nervoso. Né? Às vezes perdeu o emprego, está com dívida. Então, assim, sua vida não é a do outro. Então, exatamente. Se cada um tiver pelo menos essa compreensão de se colocar no lugar, rapaz, será que esse bicho está realmente bem? Você já perguntou também se essa pessoa que está lhe tratando mal, se ela realmente está bem? Né? Então, assim, isso tudo é saúde mental. Você pode ajudar as pessoas, você pode ajudar o outro. Ser luz, como ela falou. Né? Doutora, eu não vou tomar muito no seu tempo, eu sei que foi muito curto. Eu gostaria de agradecer a senhora a presença. A gente vai marcar outras vezes para que a senhora venha, porque é um assunto muito bom. Eu gosto muito de falar sobre isso. Né? Então, assim, gostaria de agradecer. Se a senhora quiser falar onde a senhora atende, pode ficar à vontade. A casa é sua. Então, nossa clínica, né, que é a Priscila Ferrarim Integrados, ela fica dentro da Academia Hora do Recreio, no coração do bairro Garcia, ali na rua Juarez Carvalho, número 148. Nós estamos à disposição para atender todas as idades. É uma área que a gente tem também de área verde, com uma academia com horários específicos, com funcionais específicos, com faixa etária específica, tanto com judô, treino funcional, capoeira, psicomotricista, a gente tem fonoaudiólogo, a gente tem psicopedagogo, a gente tem terapeuta ocupacional, além de estarmos integrados no melhor local de Aracaju, com estacionamento na frente da clínica, né? É isso. Que bom. A gente vai fazer uma visita lá, eu vou fazer um vídeo para a gente postar, né? Sim. Assim, eu gostei muito porque ela não fala só da saúde mental, né? Vocês viram que o corpo também é importante, e o local que você está é importante. Isso. Então, eu sempre falo nas minhas redes sociais, e aí eu sempre posto, tá pago, brincando, ou sempre mostro que eu estou malhando, treinando, porque corpo sã, mente sã, né? O ditadozinho de Karate Kid, né? Mas é um fato, na verdade. Às vezes eu passei muito tempo sem treinar. Eu fui do esporte, mas eu passei um período sem treinar. E aí eu me senti muito triste nesse período, assim, sem fazer atividade alguma, né? Então, assim, eu não sei se meu hormônio baixou, eu não sei o que foi, mas depois que eu retornei, né, a treinar, eu me senti mais feliz. Porque libera endorfina, a gente fica mais enérgico, né? E assim,
O ser humano, ele precisa identificar o que lhe deixa bem. Sim. Às vezes uma yoga, o pilates, sabe? Deixa bem o outro. Andar na praia ou simplesmente sentar numa mesa de bar com um grande amigo e tomar um refrigerante, um suco, uma cerveja. Uma cervejinha. Isso. Tá vendo? Ó, escute aí, ó. Isso é dica da doutora, viu? Sim. Para minha esposa ouvir que quando eu sair para tomar uma cervejinha, a senhora me permita, porque... Sim, e seja esperta, viu, patroa, de atender ele de portas abertas quando ele chegar, porque ele vai voltar leve, feliz, viu? É melhor deixar a porta aberta. Viu? E chegando, quando eu chegar, já esteja com a comida pronta, né? A sandália... Não, aí você manda ele trazer. A sandália nos meus pés, né? Depois a gente namora um pouquinho e cada um vai dormir e tá tudo certo. Não é isso, doutora? Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Então, mas tá bom. Mas brincadeiras à parte, né? Para tu ficar um pouquinho mais leve, porque realmente é um assunto muito sério. Né? A gente brincou aqui, eu falei a ela que ia brincar um pouquinho aqui com ela, para que deixasse um tom mais leve de uma coisa que é sério. Então, pessoal, procurem ajuda se precisarem. Aproveitando o gancho de deixar o assunto leve, é o grande problema. É que nossos jovens, eles potencializam demais o lado negativo das coisas. Então, se eu tenho uma orelha que está um pouquinho para fora, eu sou horrorosa. E é isso, e aquilo passa despercebido, mas você vê como algo, como um problema. Eu vou contar um segredo que eu fiz com meu filho, né? Tudo bem. Eu não sou assim, mas eu vou falar. Eu fazia bullying com ele mesmo, já para ele tornar-se mais forte. Eu disse, meu filho, se alguém lhe chamar de gordinho, você chama ele de orelhudo, de coisa. Aprender a rebater na medida certa. Sim, sim. E é preciso, a gente precisa ensinar o outro a se defender. Porque senão fica muito fragilizado. Sim. Aí é onde vem o bullying, né? Que é outro problema. Na minha época era diferente. Eu não vou contar aqui não para não incentivar, viu? Mas hoje a gente não pode muita coisa, que tudo é lei, né? Não, então. Eu só não vou falar aqui porque... Mas era o início dos anos 90, a gente tinha mais uma liberdade, né? Mas eu lhe pego lá fora. Era bem por aí, né? Meus irmãos vão lhe segurar e eu vou lhe morder. Pronto. Já aconteceu isso comigo? A pegada era isso aí, né? E depois, tava todo mundo brincando na mesma sintonia. Exatamente. Os mesmos amigos. Era isso aí. Hoje, como ela falou, se leva tudo muito a sério. Há uma orelha grande, há um careca, Pessoal, se aceitem. Vamos viver. Isso mesmo. Ninguém pode aceitar todo mundo 100%. Você falou a palavra certa. Tudo começa a partir da aceitação de si. Não é o outro que tem que te engolir. Você mesma tem que olhar no espelho e dizer: sou pequenininha, mas eu posso usar um salto se eu quiser. Sou gordinha, mas posso emagrecer. Tenho um cabelo louro, mas se eu quiser eu deixo escuro. E daí? Vai ter quem me goste. E vai ter quem me odeie. Aí, eu tenho uma mulher bonita que gosta de mim, eu sou gordinho, careca. Mas eu digo que foi ela que deixou... Eu tinha cabelo, perdi depois que eu conheci ela, né? Eu tenho um careca em casa que de vez em quando ele diz assim: eu vou botar cabelo. Amor, eu perdi todo o meu cabelo. Eu gosto de você careca. Não bote cabelo, não. Primeiro, para não gastar dinheiro, né, papai? Porque aí eu gasto por ele. Porque aí... Eu economizo para mim. Ela usa no cabelo dela o dinheiro que ela... Exatamente. Mas a gente fica satisfeito. Com certeza. E é isso. Nós somos complementos. Um ser humano complementa o outro. Isso basta. Que bom. Então, assim, já estamos no limite. No limite do limite. Eu estou com pacientes me esperando. Então, eu vou agradecer a Priscila Ferrari novamente. Pessoal, se inscreva no canal, deixa o likezinho e ativa o sino para que toda vez que tiver pessoas assim, vocês recebam a notificação. Dona Priscila, mais uma vez, obrigado. Quiser deixar algum recado, também. Pode ficar à vontade. O recado é: a gente precisa ser feliz. Amar como se fosse a última vez. Coisa linda. Obrigado, doutora.